Desespero, desamparo, desesperança. 3 sinais fortes de que uma pessoa pode cometer o autoextermínio. Olá, meu nome é Mariana Black, sejam todos muito bem-vindos ao canal Cog System, onde falamos sobre transtorno dissociativo de identidade, dentre outros assuntos da mente, do coração, da psicologia em geral, na visão de um paciente com OSDD. Como podem ver, o nome não simpatiza muito com o corpo, eu me pareço mais assim. Então, se você não entendeu, está um pouco perdido sobre o que é o OSDD, o que é o TDI, o que são os sistemas, esse tipo de coisa, recomendamos outros vídeos do canal para se antenar. Mas não precisa se preocupar com nada disso para esse vídeo aqui, tá legal? Olha, o único requisito é que você assista a parte 1, que tá muito boa, tá bom? Onde introduzimos o tema e já fizemos parte das entrevistas com as 2 psicólogas convidadas. Nesses vídeos estamos falando sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção, né, ao suicídio, ao autoextermínio. E esse vídeo nosso aqui está saindo fora de época, justamente para ressaltar o fato do quão importante é falar sim sobre esse tema, muitas vezes considerado um tabu na sociedade, mas que é tão necessário, né? Então, se você não viu a primeira parte, corre, vai lá, assiste primeiro, volta aqui, e aí a gente fala mais, tá bom? Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos lá chamar nossas convidadas novamente e continuar aqui o trecho da entrevista, tá? Só lembrando, elas gravaram os vídeos de uma forma contínua, respondendo às perguntas, tá bom? Primeiro, hoje começa a Bruna. O que acha sobre essa fala, né? De que falar sobre o assunto do suicídio incentiva a ação. Qual que é o seu posicionamento a respeito disso e da literatura, dos psicólogos como um todo? Eu entendo que é totalmente o contrário, né? Eu só penso que a gente precisa ter cuidado em como a gente fala, não colocando o suicídio como a única opção para acabar com o sofrimento. E aí me lembro aqui daquela série, né, 13 Reasons Why, que vem trazer sobre o suicídio de uma adolescente e que foi muito criticada na primeira temporada porque não apresentou outras possibilidades de lidar com aquele sofrimento que não fosse de fato o suicídio, a efetivação do suicídio. E eu entendo que a gente precisa falar sim, mas contando que existem formas de lidar com esse sofrimento. E também conta pra gente, existe mesmo isso de uma pessoa com mais ou menos propensão a cometer um autoextermínio? Partindo desse pressuposto de que existe aí uma ordem fisiológica das coisas, não levar em consideração uma genética ou um perfil aí, né, em relação ao corpo, né, ao bio, eliminar o bio seria leviano da minha parte. Então, eu acredito que a gente não pode desconsiderar, né, o biológico, mas a gente não pode colocar ele como único exclusivo. Se existe uma propensão ao autoextermínio, eu acredito que pode existir um fator fisiológico, mas que a gente não pode ser reduzido a ele. Né? Todos nós, e aí a psicanálise conta muito bem disso, apesar de não ser psicanalista, todos nós temos uma pulsão de vida e uma pulsão de morte. E traz pra gente também, por favor, para finalizar, alguns conselhos. Primeiramente, conselhos para pais, amigos, de pessoas que já sofrem com isso, que já foram aí sobreviventes de tentativas, né, deste ato contra si mesmas. E o que dizer, o que não dizer, como contribuir, né, como que a gente pode contribuir com a saúde mental do outro. E, por fim, conselhos para quem tá assistindo, né, você aí, para quem tá nos assistindo e que se pega por muitas vezes em ideação suicida, ou seja, pensando em dar um fim desta forma. A principal orientação que pode ser dita, né, ou o principal apontamento, alerta que eu posso deixar aqui, né, o cuidado que a gente precisa ter com essas quatro áreas da nossa vida. Não adianta a gente só vir para psicoterapia, né? A gente precisa fazer atividade física, sim. A gente precisa desenvolver a nossa espiritualidade, sim. A gente precisa desenvolver as nossas relações, sim.
Eu digo que a vida é movimento. Então, se a gente pensa num eletrocardiograma, o que é que caracteriza ali que o coração está batendo? O movimento. Acontece que se essas ondas, né, esse movimento estiver muito distante, é problema. E se ele estiver, né, minimamente perto aqui, é o que acontece, é o que determina a vida. E se não tiver movimento nenhum, é o que indica a morte. Então, a vida é movimento. Entendendo disso, eu entendo que os pais, né, podem incentivar no cuidado com essas 4 esferas dos filhos. Porque eu vejo que os pais, eles estão interessados muito mais em quem os filhos vão ser, no futuro dos filhos, e não estão conseguindo conhecer quem os filhos são hoje, né? O que essa criança, esse adolescente gosta, o que não gosta, o que gera sofrimento, quais são os recursos que tem para lidar com esse sofrimento, né? É quase que um processo de alfabetização emocional. O que eu estou sentindo e o que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo. Então, eu acredito que esse é o melhor caminho para a gente pensar em formas saudáveis de lidar com o sofrimento, de modo que o suicídio não seja, né, a única alternativa. Obrigada, Bruna, pela sua participação. Gente, incrível, né? Maravilhosa. Vamos lá, Eliane, comenta então pra gente, só lembrando as perguntinhas aqui. Vamos deixar na edição um vídeo seguido e embaixo a gente vai colocar a pergunta novamente para que você que esteja assistindo recapitule, não fique perdido, tá bom? Já é um consenso geral entre os profissionais de saúde mental de que falar sobre o suicídio não causa vontade em ninguém, né? A ideação suicida e a tentativa de autoextermínio, ela é um processo de um sofrimento mais crônico, um sofrimento emocional mais duradouro. Se ela ouvir falar sobre suicídio, ela não vai, né, ter isso como uma ideia, né? Ela está feliz e de repente ela vai desejar cometer um ato. Mesmo assim, e mesmo as pessoas que estão mais fragilizadas, também, né, se isso não for um processo mais duradouro, não é falar sobre o suicídio que vai, de fato, né, fazer com que essa ideia surja, até mesmo porque quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre formas de prevenir, né? E quando a gente fala sobre formas de prevenir, quando a gente traz informações importantes, a gente está ajudando as pessoas que ainda não têm voz, que estão sofrendo em silêncio, a entender que de fato aquele sofrimento existe, que ela não está sozinha no mundo, que outras pessoas também podem experimentar dessa mesma dimensão, desse mesmo sofrimento emocional, mas ao mesmo tempo que existem formas, existem alternativas, existem saídas para amenizar esse sofrimento e assim tornar a vida novamente desejável e possível. Na realidade, o que existe, né, é um fator de um adoecimento emocional. Então, se a pessoa ela está em adoecimento emocional, como eu falei, né, lá na primeira pergunta, seja uma depressão, seja um quadro, né, de um transtorno de personalidade que já tem isso como um fator, como uma propensão, aí sim, nesses casos, essas pessoas elas teriam mais propensão sim a uma tentativa de um ato de autoextermínio, né? Mas de forma geral, né, não tem um marcador genético, pelo menos não tem estudos que apontam isso, de que essas pessoas, né, algumas pessoas estariam mais propensas ou não. Bom, um conselho que eu posso dar, né, para as pessoas que já passaram por esse processo, né, de uma tentativa de autoextermínio, é que de fato elas permaneçam constantemente, né, focadas em investir na sua saúde emocional, né? Investir na sua saúde mental. É importante a gente fazer um acompanhamento, é importante buscar ajuda, é importante, né, criar essas conexões, fortalecer uma rede de apoio significativa, né? Buscar pessoas que estejam também trabalhando em prol disso, como profissionais, como grupos de ajuda, como centro de valorização à vida. Então, é um investimento contínuo na nossa saúde. Assim como a gente cuida da nossa saúde física, cuidar da saúde mental também é importante. Para os familiares e amigos, né, que conviveram com uma pessoa
que fez essa tentativa de autoextermínio é trabalhar, né, a ideia de buscar informações. Muitas vezes a gente ainda tem uma ideia errada, né, de que uma pessoa que tenta se matar ou é corajosa ou é covarde. Na realidade, ela está no momento de fragilidade emocional. E nessa fragilidade emocional, dar o acolhimento, dar o apoio, estar ali fisicamente, ser um suporte, ser presente na vida da pessoa é extremamente importante, porque é um momento alto de fragilidade, de vulnerabilidade. Então, poder contar com pessoas que são significativas é extremamente importante. E coisas que nunca devem ser ditas, né? Isso é falta de Deus, isso é falta de fé, né? Isso porque você é fraco. Tem outras pessoas vivendo situações muito mais difíceis e estão encarando os problemas de frente, você aí com isso querendo morrer, né? Então, essas frases, elas não ajudam, elas não mobilizam, elas não motivam, pelo contrário, só faz fazer com que a pessoa se sinta ainda mais desamparada, ainda mais desesperançosa, e no momento de desespero, ela aumenta as chances, então, de cometer um ato de autoextermínio. Então, nesse caso, é importante a escuta, é importante o acolhimento, é importante fazer junto, principalmente pessoas que estejam dentro de um quadro depressivo, onde estão trancadas no quarto, que deixaram de comer, que deixaram de tomar banho, muitas vezes, é entrar no quarto, pegar essa pessoa pela mão, sentar junto com ela, comer junto com ela, né, levá-la para tomar banho, estar próxima, estar presente, e muitas vezes a gente nem precisa falar. Se você não sabe o que dizer, não precisa dizer nada. Apenas a sua presença já pode ser suficientemente importante. Apenas o seu abraço já pode significar muita coisa para alguém que está num momento tão frágil e tão vulnerável. Bom, e se então, né, você se pegou nesse momento tendo uma ideação passiva que seja, né, ai, tudo que eu queria é fechar os olhos e nunca mais acordar, ou uma ideação mais ativa, né, que olha, eu acho que de fato a minha vida perdeu o sentido, o maior conselho que eu posso te dar é busque ajuda. E nesse caso, quando a gente atinge já um desejo intenso de morrer, é também uma ajuda profissional. Então, busque um suporte de um psiquiatra, de um psicólogo, ligue para o Centro de Valorização à Vida, que é 188, né? Converse com pessoas que são pessoas que vão estar direcionadas a poder te dar um suporte emocional, né? E também acione a sua rede de apoio, procure alguém que você conheça, que você confie, né? Seja um familiar, seja um amigo, uma pessoa que você sabe que você pode conversar com ela, mas não deixe de procurar ajuda profissional. Mas o mais importante, né, é que enquanto há vida, ainda há esperança, ainda há formas da gente fazer diferente, né, e mudar esse cenário a favor, ok? Muito obrigada. Obrigada, Eliane, por sua participação. Obrigada, Bruna. Gente, o que dizer, né? Duas profissionais de abordagens diferentes trazendo aí pra gente uma reflexão tão importante e conselhos tão importantes, né? Sobre esse tema. E eu gostaria de falar pra vocês que tem um canal que chama CVV, é o Centro de Valorização à Vida, né? Como vai você? Ele já tem 60 anos, tá? Em funcionamento, em operação no Brasil. O número que você diz que é 188, você pode ligar, mas eles também fazem atendimentos por chat, né, no celular, ou e-mail também, tá? Mas ligando ou pelo chat, você vai falar com alguém que não te conhece, vai falar de uma forma sigilosa, essa pessoa não vai contar pra ninguém sobre o que você disser, vai te ouvir com uma escuta ativa, respeitando seus sentimentos e sem julgamentos. Então, se torna algo muito bom, né, uma ferramenta muito boa da saúde, né, do Ministério da Saúde, também ligado aí ao Ministério da Saúde, no caso, este CVV. E só comentando, por último, este CVV recebe cerca de 3 milhões de ligações por ano. Gente, é muito importante. Não sofra sozinho, não sofra calado, tá? É um apelo meu, Mariana Black, é uma dica nossa do Sistema COGS, porque authors aqui já passaram por isso, né? O host, vocês devem ter, quem acompanha no Instagram sabe, não é segredo para ninguém que também sistemas TDI, sistemas OSDD
tendo ou não comorbidades, são mais suscetíveis, né? Como sobreviventes de trauma e como um transtorno mental de origem 95% traumagênica, são muito fortes a questão dos flashbacks, lembranças ruins, que fomentam quadros depressivos. Sistemas, né? Pessoas com transtorno dissociativo de identidade, seja qual nível, né, for, também muito suscetíveis ao autoextermínio, né? Também propensas. E isso é uma preocupação nossa aqui do sistema, é uma preocupação aqui da família do sistema, é uma preocupação, deveria ser uma preocupação para você, sistema, sim. Procurar meios de combater isso e evitar isso, porque, como foi dito, né, nós sempre tentamos eliminar a dor, né? Temos que ser contra a dor e procurar formas de lidar com essa dor, e não contra a vida. Então eu queria deixar meu muito obrigado a você que chegou até aqui. Sabemos que foram 2 vídeos longos, mas não dava para ficar nada de fora, tudo era realmente muito importante. Esperamos, né, nós, o sistema e eu, Mariana, que a gente possa ter contribuído realmente para você com informações de qualidade, tá bom? Gente, muito obrigada, de coração. Tenham todos aí um ótimo restante do ano de 2022 e até a próxima.